Agora, por falarmos em saúde, você sabe que muitas vezes a gente lê alguns artigos aí que dizem que os óleos fazem mal para nossa saúde. Aí você generaliza, você acha que todo óleo faz mal. E não é bem assim, não. Pelo contrário, alguns óleos são essenciais, são estes funcionais. E a Paula Cavalini, que é nutricionista, está com a gente hoje, até para a gente entender o quanto que a gente pode se beneficiar com eles, né, Paula? Com certeza. A gente começou falando do óleo de coco antes da gente sair para o intervalo. E você disse que o óleo de coco, de fato, é muito bom. Sim. Mas não é o único que pode nos ajudar, né? Então, o óleo de coco, ele é o boom do momento, porque descobriu-se que o óleo de coco, ele é um auxiliar no processo de emagrecimento. Então, assim, não é que o óleo de coco emagrece. Não adianta eu me entupir de comida e tomar óleo de coco. Não, ele é um auxiliar no processo do emagrecimento, tá, né? Para o emagrecimento acontecer, a pessoa tem que ter uma dieta balanceada e praticar atividades físicas. Mas como que ele faz a gente emagrecer? O que acontece quando a gente ingere o óleo de coco? Tá, o óleo de coco, ele tem como componente uma substância que chama triglicerídeos de cadeia média. O que que é isso, tá? É uma substância que, quando ela é absorvida pelo nosso organismo, ela gasta mais calorias nessa absorção. É como se a gente tivesse o metabolismo um pouco mais acelerado? Isso, ela acelera fisiologicamente o nosso metabolismo. Então, ela acelera o metabolismo de dentro para fora, vamos dizer assim. Esse é um dos motivos que ele auxilia no emagrecimento. Um outro motivo é que o óleo de coco, ele aumenta a secreção de hormônios que dão sensação de saciedade. Então, a gente passa a comer menos. Passa a comer menos, porque você vai ter uma sensação de saciedade mais rápida, né? Não é uma sensação de saciedade tardia, ela é um pouquinho mais rápida. Então, ele auxilia no processo de emagrecimento por causa disso também. Mas é verdade que ele queima principalmente as gorduras abdominais? Então, por que que isso acontece, né? O óleo de coco, ele tem na sua composição também uma substância que ela mantém estável o nível de glicose sanguínea. Mantendo estável o nível de glicose sanguínea, a gente não libera a insulina. A insulina, todo mundo sabe para que serve, ela serve para baixar esses índices de glicose. Bom, aonde nós temos os receptores insulínicos, né? Os receptores insulínicos seria tipo uma chave e uma fechadura, né? Então, onde a gente tem a fechadura da chave, que é a insulina? Aqui na região abdominal. Então, essa gordura abdominal que a gente acumula é justamente a fechadura dessa chave que é a insulina. Dessa chave que é a insulina. O óleo de coco, ele ajuda você a não secretar muita insulina. Isso quer dizer que você vai diminuir essa gordura abdominal, porque a insulina, ela faz com que você tenha a absorção da gordura na região abdominal. Mas ela trabalha no pâncreas para que isso se equilibra, não? Não, ela não trabalha no pâncreas. Quando o óleo de coco ele é absorvido no intestino e ele manda essas substâncias para o fígado e o fígado que se encarrega de manter essa glicose estável. A glicose estando estável, a gente mantém estável os níveis de insulina também. Interessante. O óleo de coco, ele é bem interessante de falar sobre ele. Outra coisa bem bacana é que o óleo de coco, ele tem um componente também chamado de ácido láurico, que tem no leite materno. Então, na verdade, o óleo de coco, ele tem uma ação antifúngica e tem uma pesquisa feita pela Universidade de Colômbia, de Nova York, que fala que o óleo de coco, ele destrói a membrana do vírus. Então, o vírus, ele tem uma camada protetora, que é de uma membrana lipídica, que a gente chama. O óleo de coco, ele destrói essa membrana. Então, ele ajuda você a inativar o vírus mais rapidamente. Por isso que dizem que o óleo de coco ajuda na imunidade? Sim, por causa dessa forma. Ele destrói a ação de bactérias também. Então, o óleo de coco, ele é muito interessante. Além de, no óleo de coco, nós possuirmos uma substância chamada ômega 3, que ela ajuda a baixar o colesterol ruim, aumentar o colesterol bom, diminuir triglicéridos. Isso na maioria dos óleos funcionais a gente encontra, Isso, a grande maioria dos óleos. Uns mais do que outros, né? Ainda no óleo de coco, ele tem uma ação também antifúngica que ajuda as mulheres que têm candidíase de repetição? Também, justamente por ele ter esse ácido láurico, que ele acaba aumentando a imunidade. Que bom. É que eu não conheço. Óleo de cártamo. Bom, esse é o óleo de cártamo. O óleo de cártamo, ele é muito suplementado para pessoas que praticam atividade física com o objetivo de emagrecimento, né? Porque ele só funciona, ele só vai ajudar a emagrecer para quem estiver fazendo alguma atividade física. Se eu tomar óleo de cártamo sem fazer atividade física, não vou emagrecer de porque ele não ajuda como o óleo de coco que faz essa queima de energia por causa da absorção dos alimentos, não. Ele auxilia na prática da atividade física. Por quê?
Quando você está praticando uma atividade física, você precisa de um carreador, seria um carrinho, para jogar gordura para dentro de um metabolismo para ser queimado. Ele é esse carrinho. Tá? Então, o óleo de cártamo é o veículo que vai auxiliar nesse transporte. Então, ele aumenta essa queima de gordura durante a atividade física. Outro fator importante também para os praticantes de atividade física é que o óleo de cártamo, ele diminui a dor muscular. Aquela dor muscular que você fica após... Depois da atividade física, Depois da atividade física, ele ajuda também nessa diminuição. Agora, o óleo de linhaça, muitas vezes as mulheres principalmente não se dão conta, até por falta de informação, o quanto que ele é importantíssimo para a gente, né? E, claro, consumir a linhaça seria fantástico, mas quanto de linhaça a gente teria que consumir para ter a quantidade de uma cápsula de óleo, para né? ter uma cápsula, a quantidade de óleo de uma cápsula de linhaça, a gente recomenda que se consuma no máximo 2 colheres de sopa de linhaça, porque ela pode desarranjar o intestino. Então, o excesso, isso é uma fibra, que o excesso pode causar algum desarranjo intestinal. Mas isso não acontece com as cápsulas? Não, isso não acontece com a cápsula, que também é rica em ômega 3, e a linhaça, ela ajuda também na manutenção de massa magra. Então, você mantendo a massa muscular como sendo massa muscular, você gasta mais energia em repouso. Então, ela também é um auxiliar nesse processo. Então, aqui nessa mesa a gente tem os auxiliares do emagrecimento também. E eu falei de nós mulheres, porque a mulher tem uma quantidade muito menor de músculo do que o homem, né? Sim. A gente tem mais gordura corporal do que músculo. E com o óleo de linhaça, a gente consegue aumentar a nossa massa magra. E aí a gente aumenta o metabolismo também, né? Sim, sim. Fisiologicamente, como a gente estava explicando, de dentro para fora. Muito bom. A linha tem o óleo de chia. O que é a chia? A chia, ela é uma sementinha, né? E também rica em ômega 3. De todos aqui, é a semente que mais tem ômega 3. Então, com isso, ela diminui o colesterol ruim, aumenta o colesterol bom, ajuda a diminuir os triglicérides, estabiliza a pressão arterial e ela é um excelente antioxidante. Então, ela ajuda a deixar o corpo da gente forte e a não enferrujar as células, vamos chamar assim, sim, né? Sim, ela protege do envelhecimento celular, por ser um excelente antioxidante. Lembrar, quando a gente fala em envelhecimento celular, não é só beleza, não. A gente está falando de células sadias, porque o câncer o que é? Uma multiplicação enlouquecida das células, né? Uma multiplicação das células por causa do excesso de radicais livres. O antioxidante, ele faz justamente isso. Ele inibe essa proliferação dessas células ruins. Tá. Aqui o óleo de prímula. Prímula é uma flor, né? Isso, prímula é uma flor parecida com o girassol, assim. Ela é uma florzinha. E o que a prímula faz? Ela ajuda as mulheres na TPM. Né? Então, ela é um ótimo coadjuvante para as mulheres que têm uma tensão pré-menstrual elevada. Né? Ela ajuda na dor das articulações e na dor que as mulheres têm, porque ela auxilia na não inflamação dos tecidos. Então, a prímula, ela age dessa forma. A prímula também, ela tem uma substância que chama triptofano, que é um precursor de serotonina. A serotonina é o hormônio do bem-estar. Então, aquele mau humor que as mulheres ficam na TPM, ele ajuda. Então, isso é bom para os homens que estão assistindo, indicar para as namoradas e esposas, né? Então, quer dizer, aquele bem-estar que a gente busca no chocolate, em coisas calóricas, a gente substitui pelo óleo de prímula. Importante, o óleo de prímula, ele tem que começar a ser consumido 15 dias antes da TPM começar, porque você tem que ter uma quantidade no sangue para fazer efeito. Isso, todos os óleos, né, são funcionais, mas a gente tem que mantê-los sempre presentes no corpo, né? Sempre presentes. Tá. Os óleos funcionais, como o próprio nome diz, o funcional, ele não existe uma quantidade específica, o que vale é a constância. Então, você consumindo constantemente alimento funcional, você acaba tendo a vantagem, os benefícios né? do alimento. Aqui é ômega 3, né? Isso, ômega 3, eu trouxe para falar dos benefícios do ômega 3, que é um óleo que o ômega 3, na verdade, ele é uma substância presente nesses óleos vegetais, que ele faz tudo isso que a gente falou em todos os óleos, então, né? Se eu tomar ômega 3, eu
Não preciso tomar os outros óleos funcionais ou não? Não. Porque um tem uma ação diferente do outro. Sim, o ômega 3, ele ajuda no sistema cardiovascular. Então, ele não deixa acumular gordura nas nossas artérias. Isso. Entre tantos outros benefícios. Porque ele diminui o colesterol. Na verdade, ele aumenta o colesterol bom. Aumentando o colesterol bom, ele tem um efeito varredura. Então, ele é grande, ele arrasta as moléculas de colesterol ruim da parede das artérias. Então, o ômega 3, ele funciona dessa forma. Com isso, diminui pressão arterial e assim, ele está presente nos outros óleos, mas ele não vai ter a função de saciedade, de aceleração metabólica. Mas ele também tem uma ação anti-inflamatória natural. Sim, ele tem né? Ele tem uma ação anti-inflamatória importante. O ômega 3, ele é um óleo muito bom de ser consumido, né? Mas ele ajuda muito no sistema cardiovascular, como eu te falei, e na ação anti-inflamatória, é antioxidante também, então ajuda na proliferação de radicais livres. A gente tem aqui as nozes e as castanhas, mesmo porque a gente sabe que elas são ricas também em óleos importantes para a gente, mas não consumir em excesso também, porque são calóricas, né? Elas são calóricas, inclusive assim, os óleos são muito calóricos, né? O óleo de coco que o pessoal está consumindo indiscriminadamente, assim, em quantidades, cada colher de sopa tem cerca de 120 calorias. Então cada não colher adianta. De sopa, 120 calorias? Isso, então não adianta as pessoas, falou na televisão que vai emagrecer. Eu vou consumir bastante óleo de coco, só que cada colherada é bem calórica. Então tudo tem que ser feito, eu falo que assim, como tudo na vida, a palavra-chave é moderação. Então tem que ter moderação no consumo de tudo. E não esperar um milagre, gente, porque o óleo de coco pode ser ótimo, assim como os outros óleos que a gente mostrou, ômega 3, mas você tem que fazer a sua parte. Sim, tem que... Se eu não mudar minha alimentação, minha atividade física, continuar sedentária, não há óleo milagroso que vai me ajudar. Não, com certeza. Não é? Com certeza. Isso é uma dúvida que todos os meus pacientes perguntam no consultório. Paula, se eu tomar o óleo, vai me ajudar no emagrecimento? Ele é um auxiliar, mas por ele ser calórico, né? Não é milagroso. O paciente ele tem que colaborar com a atividade física e fechando a boca também, comendo equilibradamente. É aquela proporção básica que a gente sabe. A queima calórica tem sempre que ser maior do que a ingestão de alimentos para a gente emagrecer, pronto. Com certeza. Agora, não adianta você, vou fazer uma refeição só por dia. É prejudicial, nas 6 refeições, moderadamente, né? Sim, porque senão o organismo, ele estoca gordura em vez de gastar. Então, existe a necessidade da alimentação ser feita a cada 3 horas, no máximo 4 horas, para o nosso organismo não trabalhar com restrição calórica, senão ele entende isso como uma injúria e estoca tudo. Então, a alimentação ela tem que ser controladinha. E feita de uma forma equilibrada. Vamos para a cozinha? Vamos. Hoje, tem que levar o óleo de coco. Pode pegar. A Paula Cavallini hoje vai mostrar pra gente como a gente pode usar o óleo de coco no preparo de um purê de abóbora. Porque tem muita gente que toma as colheradas. Sim. O meu ortomolecular mesmo falou, toma uma colher de sobremesa por dia. Só que se a gente prepara num purê, por exemplo, a família inteira se beneficia também. E o óleo de coco, ele pode ser utilizado em qualquer preparação culinária. Doce ou salgada? Doce ou salgada. Não muda? Não muda. Olha aqui. Aqui você tem. Deixa eu ver. É leite de coco também. Leite de coco. Muito bom. Então, o que a gente vai usar nesse purê de abóbora com óleo de coco? A gente vai usar uma abóbora paulistinha, uma abóbora, alho, leite de coco, light. Esse não precisa esse é necessariamente ser o light, é o normal. Alecrim e o óleo de coco. Quanto de óleo de coco para essa preparação? Olha, Kátia, a gente vai usar primeiramente para fritar o alho, né? Uma colher de sopa para fritar o alho. Então, vamos fazendo? Peraí, deixa eu acender aqui para você. Então, uma colher de sopa para a gente fritar o alho. Ele está dessa forma líquida? Pode. Porque aqui a gente está num calor danado, mas abaixo de uma temperatura X, ele pode solidificar um pouco, né? Ele fica cremoso. Ele fica cremoso, ele vai ficar branquinho. O alho tá aqui no cantinho. Ele vai ficar branquinho e a gente usa da mesma forma, Isso, né? Ele vai ficar branquinho e ele pode ser utilizado da mesma forma. Tá. Caso a dona de casa, a pessoa que está assistindo o programa, ela queira utilizar o óleo de coco para fazer alguma preparação, né? Se ela quiser utilizar esse óleo de coco para fazer alguma preparação que não use o fogo, ela pode aquecer esse óleo de coco em banho-maria. Tá. Aqui você já cozinhou a abóbora, né? Descascou, tirou as sementes e cozinhou. Então, esse aqui, Kátia,
Eu devia ter amassado ela antes. Não, eu tiro. Ah, você quer amassar ela pra antes? fazer um Eu amasso pra purezinho. você. Peraí. É que aqui o ideal é a gente amassar com ela morninha, né? É. E por que você escolheu essa abóbora paulistinha? Então, a abóbora paulistinha, ela é rica em beta-caroteno. Então, como a gente está no verão, né? Apesar de que está no finalzinho do verão, ela é um alimento interessante para melhorar o bronzeado, né? Então, eu acho algo interessante. Ela é um alimento leve para estar sendo consumido nessa época. E mesmo usando o leite de coco, como às vezes a gente tem medo, né, no calor, falar, vou usar leite de coco, pode ser que fique muito forte, indigesto, não, né? ela fica uma preparação muito gostosa. Tá. Acho que tá jóia, tá bom? Essa quantidade. Mas já? Deixa eu amassar mais um pouquinho, só para não ficar com um pedacinho. Posso usar uma outra abóbora que eu tenha mais facilidade de encontrar, né? Pode. Quer colocar aí? Mas o legal dessa é que a gente aprende a usar alimentos diferentes daqueles que a gente está habituado, né? Está habituado. E essa abóbora, ela também é rica em antioxidantes. Como a gente está utilizando óleos antioxidantes, ela também é. Ela também é rica em antioxidantes. Eu preciso do leite de coco. Mas agora, ela é diferente das demais abóboras? Então, ela tem um pouquinho mais de beta-caroteno. Ah, é? Olha, o leite de coco, a gente vai colocar aos pouquinhos? Aos poucos. E eu acho que o segredo de uma alimentação equilibrada é essa, é a gente aprender a usar os alimentos ao nosso favor, né? Com certeza. Porque às vezes a gente acostuma a usar determinado alimento e falar, eu não gosto de tal coisa. Você nem provou. Como a gente sabe que não gosta se não provou? Cabe aí? Cabe. Como o próprio óleo de coco, que está na moda hoje em dia, ele é um óleo que sempre foi mais utilizado em algumas regiões do país. E agora ele está vindo para a região sudeste, né? Mais por causa desse fator do emagrecimento. Mas ele é um óleo muito importante, né? Aqui você falou no alecrim. O alecrim ele também tem propriedades que são digestivas, né? Ele tem propriedades digestivas. Ele também é um excelente antioxidante. E o alecrim, ele ajuda, assim como o alho, a fazer com que você não tenha replicação viral, que você não tenha... Então, ele aumenta um pouquinho a imunidade também. Além de deixar um sabor muito bom nos alimentos. Uma coisa interessante do óleo de coco, por isso que entre aqueles óleos, eu escolhi ele para estar utilizando nessa preparação culinária, Kátia, o óleo de coco ele pode ser aquecido, que ele não perde as propriedades dele. E alguns outros não, né? Sim. Se a gente aquece, ele perde todo o poder dele. Agora a gente pode jogar um pouquinho de alecrim. Esfregar aí um pouquinho. Mais? Deixa eu misturar um pouquinho, só mais um pouquinho. E se a gente tiver a oportunidade de ter ele fresco, então melhor, né? Na minha casa eu tenho, adoro alecrim. Então, olha, quando o purezinho, ele começar a desgrudar assim da panela, como ele tá pronto. No jeito. Já tá no jeito, ele fica ótimo. E saudável, né, gente? Aqui a gente está falando só em sabor, não. A gente está falando principalmente em saúde, como que a gente pode colocar os óleos para família toda consumir, não só para quem quer usar em cápsulas, né? Isso, fica uma preparação, pode servir com uma proteína, com um peixe, com uma carne, juntamente com uma salada, você tem uma alimentação saudável, com o óleo de coco que a gente quis utilizar como alimento funcional hoje, dá para a dona de casa utilizar no dia a dia, coloca no prato, fica uma preparação ótima. Agora, não esqueça de você sempre consultar o seu médico quando você for usar qualquer forma de óleos. A gente falou do óleo de prímula e os outros, mas pergunte ao seu médico direitinho, porque não é porque faz bem que a gente vai usar a partir de agora todos os óleos. Talvez em determinada fase da vida a gente precise de um, depois modifique para outro, né? Sim, com certeza. Tudo tem que ter uma orientação, né? Todo óleo ou suplemento alimentar, ele tem que ser orientado por um médico ou por um nutricionista. Então, sempre procure essa orientação. Não consuma nada indiscriminadamente. É verdade. O telefone da Paula Cavalini, que é nutricionista, se você tiver alguma dúvida, é o 0 operadora 11 3263 0539. 3263 0539, você pode ligar. Obrigada mais uma vez. Adorei as informações, viu? Obrigada mesmo. Olha só quanto que a gente pode aprender. Muito legal, né? Mas ó, não esqueça aí o